Oi, gente, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai resolver as questões do Enem 2015 e esse foi um Enem que teve textos mais curtos também, então acho que foi mais tranquilo para vocês. Pelas listas que eu vi, tava bem coerente. Então vamos lá. Questão 91. Notice of Baggage Inspection. Notice é aviso. Of Baggage Inspection, inspeção de bagagem. To protect you and your fellow passengers, para proteger você e seus passageiros, seus acompanhantes, companheiros, passageiros, que seria assim as pessoas que vão voar junto, no caso. The Transportation Security Administration is required by law to inspect all checked baggage. Então, a Administração de Segurança de Transporte, TSA, é mandada por lei, é obrigada por lei a inspetar, a avaliar, olhar as bagagens de todas as bagagens que forem checadas no check-in, no caso. As part of this process, some bags are opened and physically inspected. Então, como parte desse processo, algumas malas são abertas e avaliadas fisicamente. Your bag was among those selected for physical inspection. Então, sua mala foi uma das selecionadas para a inspeção física. Acho que lá em cima o que eu queria falar era inspecionadas. Muito obrigada, sério. During this inspection, your bag and its contents may have been searched for prohibited items. Então, durante essa inspeção, sua mala e seus conteúdos podem ter sido procurados para itens proibidos. At the completion of the inspection, the contents were returned to your bag. Então, quando a inspeção foi completa, os conteúdos foram retornados para sua mala. If the TSA security officer was unable to open your bag for inspection because it was locked, the officer may have been forced to break the locks on your bag. Se o agente de segurança da TSA não conseguiu abrir sua mala para a inspeção, porque ela estava trancada, o agente pode ter sido forçado a quebrar os chaveiros da sua mala. TSA sincerely regrets having to do this. However, TSA is not liable for damage to your locks resulting from this necessary security precaution. Então, a TSA, sinceramente, não gosta de fazer isso. Regret geralmente é traduzido como se arrepende. Então, ela não gosta de ter que fazer isso. Entretanto, a TSA não é responsável pelo defeito do seu chaveiro, resultando desse procedimento, dessa precaução necessária de segurança. For packing tips and suggestions on how to secure your baggage during your next trip, please visit tsa.gov. Então, para dicas de arrumar a mala e sugestões em como você pode ter segurança na sua bagagem durante a sua próxima viagem, por favor, visite o site da TSA, que é tsa.gov. As instituições públicas fazem uso de avisos como instrumento de comunicação com o cidadão. Esse aviso, voltado aos passageiros, tem o objetivo de solicitar que as malas sejam apresentadas para inspeção? Não, ele fala que já fez a inspeção. Notificar o passageiro pelo transporte de produtos proibidos? Não, só fala que vistoriou. Informar que a mala foi revistada pelos oficiais? Sim. Dar instruções de como arrumar a mala? Não. Apresentar desculpa pelo dano causado? Poderia até ser, mas ele fala como sugestão. Então, se por acaso
estava com uma tranca, a gente quebrou a tranca. Mas o objetivo maior seria informar que a mala foi revistada pelos oficiais de segurança. Questão 2. Well, here it is, the season that I hate. Bem, aqui está a temporada que eu odeio. E a pessoa responde, come on, Annie, come on, Annie. Vai, para, Annie. Não precisa disso, me poupe. The kids are in school, the air is cool, the leaves are turning. As crianças estão na escola, o ar está fresco, as folhas estão se tornando. Então, the leaves are turning, nananã. Seria como se ela não terminasse a frase e aí a outra continuasse. I'm not talking about autumn, dummy. Eu não tô falando sobre o outono, besta. Dummy vem de dumb, que seria idiota, mas eles falam de um jeito fofo. Não sei como isso seria fofo, mas fica fofinho. I'm talking about football. Eu estou falando sobre futebol. Nesse caso, futebol é futebol americano. Se fosse o futebol que a gente tem aqui, o brasileiro, seria soccer. Eles falam soccer games. Então, futebol americano. Na tira da série For Better or For Worse, que é para melhor ou para pior, a comunicação entre as personagens fica comprometida em um determinado momento porque as duas amigas divergem da opinião sobre futebol? Não. Uma das amigas desconsidera preferências da outra? Poderia até ser, mas não é esse o sentido que a gente tem no final da charge. Uma das amigas ignora que o outono é temporada de futebol? Não, ela só não entendeu a relação porque ela falou a temporada, que seria a mesma. Uma das amigas desconhece a razão pela qual a outra a maltrata. Não, elas estão conversando amigavelmente. As duas amigas atribuem diferentes sentidos à palavra season. Sim, season é temporada. Também pode ser tempero. Tem gente que fala I need to season this chicken. Eu preciso temperar essa galinha. Mas nesse caso, as duas falavam sobre temporada. Só que uma falava do tempo, de estação do ano, no caso outono, e a outra falava que era a temporada do futebol. Então, elas atribuíram sentidos diferentes à palavra season. Questão 93. My brother the star. Meu irmão a estrela. My mother the earth. Minha mãe a terra. My father the sun. Meu pai o sol. My sister the moon. Minha irmã a lua. To my life give beauty. Então, a minha vida dê beleza. To my body give strength. Ao meu corpo dê forças. To my corn give goodness. Ao meu milho dê goodness. Geralmente é traduzido como bondade. No caso, seria assim, excelência, que ele seja bom, que ele seja frutífero, que ele seja suficiente, que ele me dê forças, que ele seja um bom milho. Mas geralmente é usado como bondade, esse goodness. To my house give peace. A minha casa dê paz. To my spirit give truth. Ao meu espírito dê verdade. To my elders give wisdom. Aos meus antepassados dê sabedoria. Então, produções artístico-culturais revelam visões de mundo próprias de um grupo social. Esse poema demonstra a estreita relação entre a tradição oral da cultura indígena norte-americana e a transmissão de hábitos alimentares entre gerações, a dependência da sabedoria de seus ancestrais, a representação dos corpos em seus rituais, a importância dos elementos da natureza ou a preservação da estrutura familiar. Não, ele fala que é um poema, mas eu acredito que seja como uma reza, uma prece. Então, meu irmão é a estrela, minha mãe é a terra, minha irmã é a lua, meu pai é o sol.
Então, é como se ela estivesse conectada com essa natureza, com os elementos, com isso tudo. E aí ela pede à estrela, à terra, à lua, ao sol, que dê forças para ela, que o milho dela seja bom, que o espírito dela tenha verdade, que a casa dela tenha paz. Então, é como se fosse uma prece para a natureza. Seria a letra D, importância dos elementos da natureza. Questão 94. Why am I compelled to write? Porque eu sou compelida a escrever. Esse compelida seria porque eu sou obrigada a escrever, o que me leva a escrever. Because the writing saves me from the complacency I fear. Então, porque a escrita me salva da complacência de que tenho medo. Because I have no choice. Porque eu não tenho escolha. Because I must keep the spirit of my revolt and myself alive. Porque eu preciso manter o espírito da minha revolta e a mim mesma viva. Because the world I create in the writing compensates for what the real world does not give me. Porque o mundo que eu crio na escrita compensa pelo que o mundo de verdade não me doa, não me dá. By writing, I put order in the world. Give it a handle so I can grasp it. Então, por escrever, ao escrever, eu coloco ordem no meu mundo. Eu dou a isso uma maçaneta para que eu possa agarrar. Esse handle, ele pode ser tanto lidar, do verbo to handle, eu lido com isso, ou handle de maçaneta de carro, ou até aquele que fica assim que você só segura, ele também é chamado de handle nos Estados Unidos. Então é algo que você consegue se segurar, se prender aqui. Então, Glória Evangelina Anzaldúa, falecida em 2004, foi uma escritora americana de origem mexicana que escreveu sobre questões culturais e raciais. Não sei se dá pra vocês ouvirem, mas tem um caminhão fazendo muito barulho aqui. Vou esperar ele passar. Tá bom. Uma mexicana que escreveu sobre questões culturais e raciais. Na citação, o intuito da autora é evidenciar as razões pelas quais ela escreve, compensações advindas da escrita, a possibilidade de mudar o mundo real, maneiras de ela lidar com seus medos e escolhas que ela faz para ordenar o mundo. Essa questão é muito fácil de ser errada, porque se você pegar algumas partes, pode ser qualquer uma delas. A letra A, que é a correta, ela é mais geral. As razões pelas quais ela escreve. Porque eu sou compelida a escrever. Razões pelas quais ela escreve. Mas, compensações que ela tem da escrita, tá ali no texto. Possibilidade de mudar o mundo real. Ela não fala exatamente isso, mas ela fala da possibilidade de que a escrita, o mundo que ela cria na escrita compensa o que o mundo de verdade não a dá. Então, se você lesse uma parte do texto, você poderia responder também. Maneiras que ela lida com seus medos. Ela fala de medo, que a escrita salva ela da complacência que ela tem medo. E as escolhas que ela faz para ordenar o mundo também, porque a escrita é uma escolha e ela usa isso para ordenar o mundo dela. Mas seria a letra A, razões pelas quais ela escreve. Aí a questão 95, how fake images change our memory and behavior. Como as imagens fake mudam a nossa memória e o nosso comportamento. E aí ele fala assim, for decades, no caso, researchers have been exploring how unreliable our memories are. Então, por décadas, os pesquisadores têm explorado quanto não confiáveis são as nossas memórias. Reliable é algo que você pode contar. To rely on alguma coisa seria contar com aquilo. Então, a gente não pode contar com as nossas próprias memórias.
Not only is memory fickle when we access it, não apenas a memória é inconstante quando a gente a acessa, but it's also quite easily subverted and rewritten. Então, também é muito fácil a subverter e a reescrever. Combine this susceptibility with modern image editing software at our fingertips like Photoshop. Combine essa susceptibilidade com os softwares de imagens, de edição de imagens modernos na ponta dos nossos dedos, como o Photoshop. And it's a recipe for disaster. E é uma receita para o desastre. In a world where we can witness news and world events as they unfold, fake images surround us and our minds accept these pictures as real and remember them later. Então, em um mundo que a gente pode assistir às notícias e aos eventos do mundo como eles se desdobram, unfold, desdobrar, as imagens fake nos rodeiam e nossas mentes as aceitam como verdadeiras e lembram delas mais tarde. These fake memories don't just distort how we see our past, they affect our current and future behavior too. Essas imagens, essas memórias falsas, elas não apenas distorcem como nós vemos o nosso passado, elas também afetam o nosso atual e futuro comportamento também. From what we eat to how we protest and vote. Do que a gente come para como a gente protesta e como a gente vota. The problem is there's virtually nothing we can do to stop it. O problema é, não existe virtualmente nada que a gente possa fazer para que isso pare. Então, deixa eu só ver se tá gravando. Tá gravando. Tá. Old memories seem to be easiest to manipulate. As memórias antigas parecem ser mais fáceis de manipular. In one study, subjects were showed images from their childhood. Em um estudo, os pacientes, os estudados, as pessoas que foram testadas, subjects, were showed images from their childhood. Então, foram mostradas imagens de sua infância. Along with real images, researchers snuck in manipulated photographs of the subject taking a hot air balloon ride with his or her family. Junto de imagens reais, os pesquisadores colocaram também fotos manipuladas do estudado, do paciente, taking também é tirar, mas no caso é andando, não seria a mesma coisa, mas andando de balão. Esse hot air balloon ride seria aqueles balões que a gente vê na TV mesmo, que aí coloca fogo aqui, aí cresce, aí o negócio voa, e aí é isso aí, esse passeio de balão com a família dentro do balão. Eles editaram no Photoshop. After seeing those images, 50% of subjects recalled some part of that hot air balloon ride, though the event was entirely made up. Então, depois de ver essas imagens, 50% dos pacientes lembraram de alguma parte daquele evento, do passeio de balão, mesmo que o evento nunca aconteceu porque ele era totalmente inventado. Então aqui, entirely made up. Entirely, inteiramente, totalmente, made up, inventado. A reportagem apresenta consequências do uso de novas tecnologias para a mente humana. Nesse contexto, a memória das pessoas é influenciada pela alteração de imagens, exposição ao mundo virtual, acesso a novas informações, fascínio por softwares inovadores e interferência dos meios de comunicação. Novamente, a gente tem aquela pegadinha clássica do Enem, que é de você ter que avaliar o todo porque todas as respostas se encaixariam. Então, realmente, isso tem a ver com o mundo virtual, com novas informações,
com softwares inovadores e com interferência de meios de comunicação. Ele fala um pouco nesse texto do efeito Mandela, que apesar de o Mandela estar vivo, muitas pessoas achavam que ele já tinha morrido. Enfim, ele fala um pouco dessa consequência da mente humana de não ser totalmente confiável. Só que ele fala mais ainda da alteração de imagens que afeta a nossa memória, que influencia a nossa memória. Então, a resposta certa seria a letra A. E essa foi a última questão. Então, muito obrigada por assistir até aqui. Vou mandar a lista também da semana que vem. Espero que estejam todos bem, todo mundo consiga superar todas essas dificuldades. E aí, qualquer dúvida, vocês podem me mandar no WhatsApp ou no e-mail que eu tô aqui. Muito obrigada, gente. Tchau, até semana que vem.